Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. O programa TPM de hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre sexualidade, orientação sexual, disfunção sexual e muito mais. Então fiquem atentas que o programa começa agora. Olá, o TPM hoje está aqui com o ginecologista, o Dr. Ramiro Teixeira Hernandes. E nós vamos falar, gente, sobre um assunto fantástico que você vai amar. Doutor, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. É meu estar aqui. Pois é, doutor. E aí, o que é realmente sexualidade? A sexualidade, na verdade, é um pool de situações, né, que envolvem a percepção do indivíduo de como ele se sente, a percepção que ele tem do próximo, seja uma pessoa que lhe interessa, uma pessoa que atrai, uma pessoa que desperta emoções. É um padrão de ser, de se vestir, de comportamento, ou seja, é um todo. Ela não se restringe apenas, por exemplo, a maneira de se vestir e agir, mas a maneira de pensar, a maneira de sentir, de se relacionar, de como ela interage com o meio, interiormente e exteriormente. Bom, então aí você está falando, eu quero já te jogar uma pergunta. A orientação sexual, de que forma que você tem que colocá-la para esse indivíduo? A orientação sexual, ela é uma resultante. Como assim? Todo o processo, desde o nascimento, infância, adolescência, esse indivíduo que está crescendo, ele vai se relacionar no social e ele vai perceber uma atração também pelo próximo. Se é uma orientação voltada para um comportamento heterossexual, ele é uma pessoa que tem uma orientação heterossexual. Se é uma pessoa que tem uma afinidade, uma percepção, uma sensibilidade para a pessoa do mesmo sexo, ele é uma pessoa de orientação homossexual. Isso vai depender, evidentemente, de um quadro genético, que nós não temos ainda como medir isso, e de uma sensação, percepção, interação que tem com o meio através do seu próprio processo educacional, que vem da sua família, do seu ambiente interno, como é que essas sensações são reforçadas ou reprimidas, e também no ambiente externo, escola, trabalho, rua, em que ele também vai interagir. Quer dizer que o que você me disse aí é o seguinte: não adianta, no caso, os pais darem uma educação, uma orientação sexual para a criança, se ela realmente não está predisposta a ter realmente a orientação, entre aspas, que nós achamos certa? Olha, essa pergunta é uma pergunta extremamente inteligente. E, na verdade, a resposta também é bem ampla. Por quê? A orientação, como eu falei, é um resultado. Certo. O que a gente tem é falar de educação sexual. A educação sexual, ela envolve também o quadro familiar, em que o pai, a mãe, as pessoas ali em volta têm exemplos, ou seja, tem posturas em que o filho assimila. Por exemplo, aquela história: o menino gosta de brincar de carrinho, ele gosta de brincar de cowboy, de dar tiro. A menina gosta de brincar de boneca, de cuidar do nenê, de dar banho no nenê. Então, essas coisas do dia a dia é que fazem que a pessoa perceba que aquilo lhe é agradável ou não é agradável. Essa questão da educação tem o aspecto do bom e tem o aspecto do ruim. Às vezes, a educação extremamente repressora, principalmente em relação à mulher, pode trazer malefícios monstruosos. Hoje a gente vê pessoas, por exemplo, na faixa etária de mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos, em que a educação sexual era um tabu. E não se discutiam esses assuntos no ambiente interno de casa.
era muito comum os pais, por exemplo, acharem que a educação sexual era pegar o filho adolescente e levá-lo no prostíbulo para fazer a primeira experiência. Verdade. E as meninas, pelo amor de Deus, as meninas nem toquem nesse assunto, não falem nisso, não toquem nisso, não cite isso, ela não pode pensar em nada. Então isso traz malefícios. Porque a experimentação, a vivência, tanto na área profissional, na área de relacionamento humano, mas também na sua vivência sexual, ela é muito importante. Porque também, a partir do momento que aquela pessoa escolher uma outra, ela já tem uma certa sensibilidade, ela tem um conhecimento, ela sabe como interagir. É a mesma coisa, você vai pegar uma pessoa e vai jogar num ambiente que ela nunca esteve, ela vai ter dificuldade de interagir. Verdade. Bom, pessoal, o assunto tá ótimo, eu tenho certeza. Mas agora é o momento da nossa patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada. Fisioforma vem agora com uma ótima notícia para você, hein? Você pediu e a promoção 2 em 1 Fisioforma continua. Isso mesmo, depilação progressiva definitiva. Quem fecha uma sessão, a segunda sai de graça. Imagina só, para você ficar livre de vez dos pelos, no seu caso você precisa ir de 6 sessões? Pois é, vai pagar só 3, 50% de desconto, hein? Depilação em qualquer região do corpo que estiver te incomodando, com aparelho de luz intensa pulsada SQ, alta tecnologia e ainda trata a sua pele, hein? Quer coisa melhor? É só ligar em qualquer unidade, reservar o seu horário, muito simples. Para mim, os métodos utilizados na Fisioforma, como a luz intensa pulsada, realmente trazem um benefício muito grande para a saúde. Além de nós termos o cuidado de profissionais totalmente capacitados, eles são realizados com toda a segurança, com todo um controle em relação à parte de higiene do local, e isso realmente me satisfez e eu volto a fazer outros procedimentos além da luz intensa. Você viu só? Corra, dê uma ligadinha, agende uma consulta que você vai usufruir dessa maravilha todinha. Basta você querer. Nosso comercial e voltamos já já. Fique aí. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, o esporte, o bem. Essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar. Essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar. O essencial é relaxar. Fisioforma. Essencial. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o ginecologista Dr. Ramiro Teixeira Hernandes, que está nos esclarecendo a respeito da orientação sexual. Nós estamos falando sobre sexualidade, sobre disfunção sexual, e é isso que eu quero falar agora. O que é uma disfunção sexual, disfunção de excitação, de orgasmo? Como é que é tudo isso? Ou seja, toda aquela atrapalhadeira que a mulherada de repente se encontra. Bom, vamos fazer o seguinte, como as disfunções sexuais, elas podem estar no campo feminino quanto no masculino, e hoje o assunto é sexualidade feminina, vamos nos restringir aqui a parte feminina. Se a gente dividir a resposta sexual feminina por fases, existe muita discussão em cima disso, existe gente querendo achar que é muito mais complexo do que eu vou apresentar aqui, mas do ponto de vista didático, para se iniciar uma discussão, ela é absolutamente perfeita. Então, tudo base do princípio de que é necessário o quê? O desejo. Ah, sim. Sem o desejo, você não vai desencadear todas as outras fases da resposta sexual. Então, você começa com o desejo, depois tem uma fase chamada fase de excitação, depois a gente entra numa fase chamada fase de platô, aí deu a fase de resolução orgásmica e depois uma fase de recrudescência de tudo isso. Muito bem. Quando a gente fala de problemas do desejo, esse talvez seja um dos tópicos mais importantes e que mais devem ser discutidos. Por quê? É muito comum
queixas em consultório atualmente de rebaixamento do desejo. E às vezes vem até bem classificado. Eu estou com minha libido diminuída, estou com minha libido reprimida. Mas isso será que não é por causa do estresse, do dia a dia, da correria das pessoas? Ou porque elas não dão tempo para elas mesmas para buscar esse desejo, esse prazer, né? Enfim, não sei, porque acho que é tudo tão imediatista, né, Zezé? A sua colocação... É igual coelho, né? Tem que ser devagar. Tem que produzir. Calma. A sua colocação ela é perfeita no sentido de que, quando você fala de disfunção do desejo primária, é o que a gente chama de uma situação em que aquela mulher, desde o início da sua adolescência, já entrando na fase reprodutiva, ela não tem desejo, ou então o desejo extremamente reprimido. Que seria aquela que era fria, a mulher fria. Vamos é um termo absolutamente ruim de usar porque dá uma conotação pejorativa, mas no linguajar popular, popular é isso né? aí. E tem aquela que tem o que você falou. De repente, ela sempre teve desejo e a partir de uma época ou algumas situações, ou uma situação, você tem a repressão do desejo. Então, essa repressão do desejo, se ela não for primária, ou seja, isso está relacionado desde a formação da personalidade dela, hábitos culturais, vivências familiares, sociais e tudo mais, se a gente falar dessa segunda situação, que é aquela que de repente tinha e passou a ter, aí você tem uma série de situações que têm que ser estudadas. Desde situações de repressão psicológica, como por exemplo, perda de familiares, conflitos conjugais, traumas psicológicos, às vezes traições, entendeu? Tem coisas que envolvem, que fazem com que a mulher perca realmente o desejo. Ou então até situações assim de tremenda angústia, vivencia uma situação com o seu par em que ela é extremamente traumática e faz com que, não, a partir de agora eu não quero mais, não me interessa. Por quê? Porque na verdade o que se perdeu não foi o sexo, o que se perdeu na verdade foi o relacionamento. Né? Um sujeito, de repente, com outro até dá certo. Exatamente. Tem mulheres que não têm desejo com algumas pessoas e com outras podem passar a ter. Né? Ou então situações como, por exemplo, doenças. Existem doenças que fazem com que a pessoa perca o desejo. Vou dar um exemplo muito comum do dia a dia para vocês. Hoje, uma situação social tão estressante como a que nós vemos, violência urbana, correria, como você falou, competição, toda essa dificuldade faz com que muitas pessoas estão enfrentando o que a gente chama de depressão. E o tratamento de depressão com as drogas que tem atualmente, elas são drogas que muitas vezes, apesar de corrigir o problema da depressão, elas podem levar a rebaixamento da libido. Então, em relação à excitação, nós temos os problemas, por exemplo, de lubrificação. Né? E em relação à questão da resolução, nós temos o que? A anorgasmia, que são as mulheres que não conseguem ter orgasmo. E esse problema ele pode ser um problema apenas de relacionamento, pode ser um problema em que muitas mulheres não têm orgasmo mesmo com a penetração e às vezes são necessárias recorrer a outras coisas, como sexo oral, como por exemplo masturbação, e isso não deve ser tratado como um dilema, um grande problema, mas é uma característica daquela mulher e pode ser tratado de uma maneira absolutamente normal e achar que aquilo é normal. E por fim nós temos também alguns problemas aí que você já tinha perguntado em relação a qual que é a diferença entre dispareunia e vaginismo. A dispareunia é um problema em que após a penetração, o ato sexual durante ou após ele é doloroso. Isso pode ser também por problemas psicológicos ou pode ser por problemas orgânicos, endometrioses, cistos, infecções e tal. O vaginismo não. O vaginismo são contrações muito intensas da musculatura perineal que inclusive impedem a penetração. Nossa, mas tudo tem tratamento? Tudo tem tratamento. Então, gente, o negócio é realmente perder esse mito perder a vergonha de falar sobre o assunto. É sobre sensualidade, sexualidade, que isso, gente, é a alma do bom viver. E se tiver algum negócio meio torto, tudo dá certo. Não se desespere, não é verdade, doutora? É verdade, é verdade. É isso aí, beijo, tchau, até mais. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.